Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação. Nosso encontro diário e ao vivo com os professores que estarão aqui para responder suas dúvidas e te ajudar a aprofundar ainda mais nos temas. Toda sexta-feira, as aulas são direcionadas ao Enem e hoje as dúvidas serão referentes às aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo a professora Viviane Soares, de História, e o professor Leonardo Greco, de Geografia. Sejam bem-vindos, professores. Nos próximos blocos, teremos a presença dos professores Marcos Silva, de Sociologia, e do Romildo Calixto, de Filosofia. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e o Guilherme Rodrigues. Então é isso. Agora é com você. Os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está aí no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela. Enquanto recebemos as perguntas, vamos relembrar as aulas de hoje. Professora Viviane, tudo bem? Tudo bem. Quais foram os temas das aulas de hoje no Enem, da segunda semana e dessa primeira, de hoje também? Então, a aula de hoje ela foi sobre história da África, né? E nós trabalhamos um pouco a respeito da necessidade de se estudar a história que marca aí a nossa origem, as influências que a história da África tem em nossa população, né? E pensando também no desenvolvimento de uma atitude aí de reconhecimento, de respeito, né? E de valorização de tudo que compõe a cultura brasileira. E na aula passada, que eu também vou trabalhar hoje respondendo essas questões referentes a ela, a gente trabalhou com a história dos direitos trabalhistas, né? Então a gente foi entender como ao longo da história nós tivemos conquistas até a gente chegar na atual situação em que nós temos bastante leis que resguardam os nossos direitos. Obrigada, professora Viviane. Tudo bem, professor Leonardo? Tudo bem. Quais foram os temas das aulas, da aula de hoje de Geografia? Bom, na aula de hoje nós analisamos a estrutura dos blocos econômicos, né? 2 blocos, porque na verdade não é um só, né? Analisamos os diversos tipos e os objetivos para que se constituam esses variados blocos econômicos, né? E juntamente com as perguntas desse tema, nós vamos abordar também os assuntos da aula passada, onde nós analisamos a crise econômica de 2008. Então as perguntas hoje podem ser esses 2 temas. A gente vai bater uma bola aqui e esclarecer o máximo possível. Excelente, professor Leonardo. Agora que já relembramos os temas das aulas, vamos passar para as nossas perguntas? A nossa primeira pergunta é como era a questão trabalhista antes de existir as leis que defendem o trabalhador? Essa questão, então, é referente à aula da história, né, dos direitos. Bom, a gente tem aí um período na história, e especificamente falando do Brasil, né, um longo período, em que nós não temos aí leis que resguardam o trabalhador. Se nós voltarmos a um passado, né, voltar um pouco mais na história, a gente lembrar aí do período da escravização, né, que a gente teve aí o tráfico de pessoas e o uso de trabalho forçado durante muitos anos, e a gente tem aí, com o fim desse modelo escravista, a chegada dos imigrantes para trabalhar, né, e lentamente nós fomos desenvolvendo a nossa indústria, mas a gente, mesmo tendo esse desenvolvimento, a gente não tem, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de direitos, né, a garantia aí para os trabalhadores. Então, nesse período anterior a essas leis, o que a gente tem aí são relações que se baseiam aí, né, em acordos de patrão com trabalhador, mas sem um respaldo, sem uma garantia e até mesmo sem um órgão ao qual os trabalhadores pudessem recorrer. E a partir das movimentações, né, que vão começar aí
tanto com manifestações, com greves, né, com organização e sindicato, é que a gente vai ter ao longo da história avanços. Esses avanços, eles não são rápidos, né? A gente precisa de um longo tempo de lutas até que a gente possa ir adquirir direitos trabalhistas no Brasil. Obrigada, professora Viviane. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é para geografia. O que o senhor quis dizer com Davi não vence Golias? Certinho, pessoal. Essa pergunta tem a ver com a questão dos blocos econômicos. A gente fazendo uma referência à história bíblica, né? A gente vai recordar que, pela Bíblia, no confronto entre Davi, mais fraco fisicamente, perante Golias, que era um gigante, muito mais forte, muito mais poderoso, Davi o venceu, né? Trazendo essa realidade para o estudo da geografia, para o estudo das relações socioeconômicas mundo afora, principalmente no tempo de globalização, a gente percebe que, isoladamente, os vários Davis que a gente tem mundo afora, os países em situação socioeconômica mais frágil, esses países não conseguem superar as grandes potências numa concorrência econômica. Então, os vários Davis que nós temos não conseguem superar sozinhos os poucos Golias que a gente tem no nosso mundo. Entendido. Vamos para a próxima. Próxima pergunta também é para o professor Leonardo. Por que há diferentes tipos de blocos, se os objetivos são os mesmos? A diferença nos modelos de blocos econômicos dá-se se você analisar os objetivos de cada grupo e o grau de integração entre os países membros. Então você tem grupos mais simplificados, como uma zona de livre comércio, né, onde você tem simplesmente isenção de impostos ou redução de impostos entre os seus membros. Membros, no caso, que não somente países, né, mas, por exemplo, no Brasil, a gente tem a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, que gerencia, administra várias zonas de livre comércio dentro da região norte do Brasil, tá? E conforme o grau de integração, conforme o grau de complexidade das relações, os tipos de bloco, né, vão se alternando. Excelente. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é para a história. Qual a diferença dos sindicatos na conquista de direitos, professora Viviane? Na verdade, a importância dos sindicatos, né? Desculpa, isso. Na conquista dos direitos. A gente tem, antes do sindicato, a gente não pode dizer que não havia, né, movimentos. Como eu disse na questão anterior, a gente já tinha movimentações importantes. Os sindicatos, quando eles agem da forma como eles se propõem a agir, né, que é a razão de sua existência, eles podem negociar com os patrões, eles podem representar um grupo maior de trabalhador visando essa conquista. Então, eu reforço, quando eles agem dentro do que eles se propõem, né? Porque a gente tem na história momentos em que o sindicato ele esteve muito mais ao lado, né, do governo do que do próprio trabalhador. Mas dentro da importância desse órgão é justamente negociar, né, dar voz ao trabalhador de uma maneira organizada, tentando assim conquistar aí os direitos que estão sendo requeridos pelos trabalhadores. Obrigada, professora Viviane. Vamos para a próxima. É uma pergunta para a geografia. O que é uma cláusula democrática? É uma das várias cláusulas que, nesse caso, compõem o conjunto de regras, né, o ordenamento jurídico do Mercosul. A cláusula democrática basicamente é o seguinte: os países membros do Mercosul se comprometem a manter a democracia vigente, ativa em cada embolei, né? Cada país se compromete a manter a democracia dentro da sua sociedade. É isso. Isso é o necessário para se cumprir a cláusula democrática. A nossa próxima pergunta é a respeito, inclusive, do Mercosul. O Mercosul é uma união aduaneira ou um mercado comum? O Mercosul ele ainda é caracterizado como uma união aduaneira, tá? Ele começa a querer apresentar características do mercado comum, né, com relação a, por exemplo, buscar facilitar o livre comércio de mercadorias e pessoas. Só que esse processo ainda está em implantação. Então, no momento, o Mercosul ele ainda se caracteriza como uma união aduaneira. Ok, eu entendido. Vamos para a próxima. Próxima pergunta é para a professora Viviane.
o que faz com que imagens estereotipadas da África continuem existindo? Uma das questões que a gente comentou a respeito da aula de História da África, né, é a forma como as pessoas constroem e generalizam imagens, estereótipos a respeito da história desse continente e como elas são reproduzidas, né? Então, como que a gente faz para a gente rever isso? É com conhecimento. Então, é muito complicado eu falar de algo que eu não conheço. E a proposta dessa aula, além de ir de encontro, né, com o que é importante em se tratando de currículo, né, que é muito importante a gente trabalhar a história da África e a história do afrodescendente, né, mas é muito importante também a gente bater nessa tecla que nós precisamos conhecer mais. Porque quando nós conhecemos, a gente consegue, né, se livrar dessas visões. Porque muitas vezes a gente reproduz aquilo que a gente ouve. Então é necessário uma abertura maior para tratar do assunto. É necessário que a legislação pertinente ao estudo de História da África seja realmente colocada em prática, né? É necessário que as escolas, que seus currículos, que os planos de aula, que eles estejam abertos a esse diálogo e que haja em cada um o interesse em de fato conhecer. Porque quando nós conhecemos, e aí a gente tem o contato com a riqueza que é esse continente, nós temos contato aí com as variadas religiões que nós podemos encontrar, nós podemos entender coisas básicas, como eu comentei na aula, que parece bobagem quando a gente fala, mas a gente vai entender que o Egito fica na África, ou a gente vai entender que a África não é um país, né? Na verdade é um continente com 54 países, mas são questões que reproduzimos e muitas vezes nem percebemos. Então é muito importante o conhecimento como a chave principal, né, para que a gente possa romper com essas visões estereotipadas. Ok, professora Viviane, vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta, professor Leonardo. Professor Leonardo, o senhor não falou sobre a ALCA. Ela existe? A ALCA, ela não, na prática não existe. O que seria a ALCA? A Área de Livre Comércio das Américas. Essa proposta foi levantada pelos norte-americanos, pelos Estados Unidos, né? E propunha uma área de livre comércio que abrangesse todo o continente. Contudo, até levando-se em conta a grande diferença de poderio econômico entre Estados Unidos, Canadá e os demais países da América, essa proposição não foi levada à frente exatamente porque se percebeu que a desigualdade aí estaria muito acentuada. E o risco de termos o domínio, a preponderância de principalmente norte-americanos, dos Estados Unidos, nesse grupo, seria muito alto. E isso comprometeria o equilíbrio, que é algo que os blocos econômicos buscam, né? Então, como é que você vai implementar a criação de um determinado bloco, se esse bloco, se concretizado, ele não vai trazer uma igualdade de condições, uma igualdade de concorrência entre os membros? Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta também é para o senhor. Não entendi por que foi criado o Fórum Nacional Mundial. Social, desculpa. Fórum Social. Não entendi por que foi criado o Fórum Social Mundial. Sim, aí a gente Hoje analisa... está difícil, né, gente? Não, mas... É difícil, mas... a gente dá tranquilo, jeito. Totalmente, sem problema nenhum. Bom, isso a gente remonta à nossa aula anterior, quando a gente falou da crise econômica de 2008, certinho? Bom, eu comentei com vocês que acontece anualmente o Fórum Econômico de Davos, ou Davos, na Suíça, né? O Fórum Social Mundial, ele foi criado para contrapor, para ser um elemento de resistência, de questionamento à ordem político-social vigente no país, no planeta. Se a gente tem, durante o Fórum na Suíça, as discussões relativas às políticas econômicas dos países, né, principalmente dos países que a gente considera países mais desenvolvidos, né, o Fórum Social ele veio para criar um ambiente de questionamento das desigualdades sociais que, ao invés de terem sido neutralizadas, acabaram sendo acentuadas ao longo desse processo de economia globalizada, de mundo globalizado. Excelente. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é para a professora Viviane. Como fazer para que as pessoas tenham mais consciência da importância da história da África para a humanidade?
Então, essa pergunta ela vai estar de encontro com a anterior, né? E a gente volta a postar na questão do conhecimento. Mas além do conhecimento, a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que é um assunto que ele tem que estar presente. Mais uma vez, eu reforço que a escola ela é um lugar de debate, ela é um lugar de diálogo. Então, a gente precisa utilizar a escola como um meio de trabalhar essa consciência. E não é eu falar, você tem que ter consciência, né? É eu propor, por meio de variadas atividades, por meio do debate, deixar que os estudantes falem, né? E que vocês, estudantes, falem sobre isso também, estejam abertos para falar. Porque a gente não consegue impor uma consciência, ela vem do aprendizado. Mas a gente não tem aprendizado se a gente não tocar no assunto. Então, eu costumo dizer que a gente precisa colocar o dedo na ferida até, né, para que a gente consiga aí criar meios de curá-la. Então, é um assunto que não deveria, mas ainda é visto como um assunto delicado, é um assunto que a gente ainda consegue ver, né, que muitos deixam de tratar. E, mais uma vez, eu reforço, falar sobre, buscar conhecer, refletir, debater, tudo isso faz parte desse processo aí de conscientização da importância da história da África para o Brasil, para todos nós, né? Obrigada, professora Viviane. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta também é professor Leonardo. O senhor pode explicar melhor xenofobia? Xenofobia, aí a gente volta àquela na nossa aula sobre a crise econômica de 2008. Significa aversão, resistência ao estrangeiro. E isso foi mencionado na aula passada, quando eu comentei que quando a crise chegou principalmente à Europa, os cidadãos dos países europeus começaram a olhar com mais discriminação, com mais resistência, com menos tolerância àquele estrangeiro que já vivia na Europa ou que se mudou para lá recentemente, sempre naquela perspectiva de que, além de ser um indivíduo de cultura, de costumes diferentes, ele estaria ali para tomar o emprego do europeu. Então, nesse sentido, a xenofobia não é que ela surgiu ali, ela foi acentuada durante o período da crise. Ok? Excelente. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta também é para você. O que diferencia uma união aduaneira de um mercado comum? Basicamente, o que vai diferenciar a união aduaneira de um mercado comum e também como vai diferenciar os outros modelos é o grau de integração, o grau de complexidade das relações. Tá? Então, o mercado comum, você tem facilitado também o livre trânsito de pessoas, o livre trânsito de mercadorias, até, se for interesse, a implantação de indústrias de um país em outro país sem grandes dificuldades burocráticas. Então, o que vai diferenciar basicamente é o grau de integração, o grau de complexidade, ok? Excelente. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta para a professora Viviane. Por que os sindicatos, durante o governo Vargas, não eram tão favoráveis aos trabalhadores? Então, durante o regime do Estado Novo, né, a gente diz que nós tivemos um sindicalismo pelego. O Estado ele adota um modelo corporativista, né, no sentido de assemelhar os sindicatos a corporações, e esse sindicato ele se atrela ao Estado, né? Então, muitas vezes, esse sindicato ele dá uma amaciada nas relações, né? Ao invés de defender o trabalhador em seus anseios, em suas necessidades, ele tenta aí mediar de uma forma que não complique também para o lado do Estado, né? A gente chama de sindicalismo pelego, é uma referência mesmo ao pelego que é usado no cavalo, né? Que ele acaba aí amortecendo o contato da pessoa com o animal, né? No caso desse sindicato, ou sindicalismo pelego, seria justamente isso, amortecer as questões dentro da relação entre o Estado e o trabalhador, né? E justamente nessa questão de impedir movimentos maiores. Dentro do governo de Vargas até falava que tinha a mensagem, né? Trabalhador educado, é trabalhador sindicalizado, né? Ou seja, tinha uma referência muito grande à importância da sindicalização. Com
Sobretudo, esses sindicatos, ao estarem atrelados ao governo, vamos dizer assim, ele acabava controlando esses trabalhadores. Então, havia até associações de alguns direitos serem adotados para o trabalhador que estivesse sindicalizado. Mas tinha que estar sindicalizado naqueles sindicatos, né, que fossem tidos como legais, no sentido de que aqueles que fossem aceitos pelo governo. E aí a gente via essa jogada que não atende nem um pouco ao que um sindicato deveria se prestar a fazer. Excelente, professora Viviane. A nossa próxima pergunta é do Bruno Messias, ele é estudante da Escola Estadual Dr. Tancredo Neves. Hoje está difícil, porque ainda não chegou as perguntas ainda de filosofia, né? Porque eu sei que eu vou agarrar nos nomes. Qual a influência da divisão internacional do trabalho para a formação dos blocos econômicos? Bom, vamos lá. A questão da divisão internacional do trabalho provocou nas relações comerciais inicialmente uma desigualdade bastante acentuada. Você tem por exemplo, em uma empresa de grande porte, uma empresa multinacional, por exemplo, você tem os setores diretivos, os setores de controle, de gerenciamento dessa atividade em países ditos desenvolvidos, e os setores de produção, aqueles setores menos valorizados, mas com uma carga de trabalho mais acentuada, em países chamados de países em desenvolvimento. Quando se adota a criação de blocos econômicos, a intenção é exatamente corrigir, se não totalmente, pelo menos parcialmente, essas distorções. Então, vamos dizer assim, os blocos econômicos, uma vez adotados, eles vão buscar reduzir um pouco as discrepâncias, as desigualdades que a divisão internacional do trabalho ainda acarreta. Excelente. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta também é para a geografia. O que quer dizer unidade monetária? Unidade monetária significa dizer que os países membros de um determinado bloco econômico, exemplo, a União Europeia, vão adotar uma moeda única. Exemplo, o euro, né? Não quer dizer, contudo, que a moeda de cada país ela vai ser abolida. Não necessariamente, as moedas de cada país vão continuar em circulação, mas vai ser adotada uma moeda única, assim como vai ser adotado também, vai ser criado também um banco central unificado para gerenciar toda a economia do bloco. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é para a história. As greves podem ser vistas como positivas, professora Viviane? Sim, podem e devem, né? A gente tem que entender que dentro de um regime democrático é muito importante que as pessoas tenham voz, né? Que elas possam falar sobre as suas questões, principalmente quando a gente fala de questão trabalhista, né? Que elas possam aí recorrer a seus direitos. Então, a partir desses movimentos, a gente consegue fazer correções que são necessárias, né? Dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que não fere a Constituição. A gente tem muitas mudanças que podem ser benefício, né, do trabalhador e que muitas vezes elas não são dadas, né? São modificações que elas não acontecem. Então, muitas vezes, o movimento de greve, ele pode ajudar, né, para que essas conquistas sejam feitas. É claro que a gente precisa pontuar, né, que é importante que seja um movimento pacífico, né, que as pessoas tenham disposição ao diálogo, que atendimentos essenciais, né, tenham aí, inclusive, aí um respaldo, né, precisa saber quando é que se pode fazer. A greve, ela não pode acontecer de repente, né, vamos parar agora, né, a gente precisa seguir todo um caminho legal para que esse movimento aconteça, né, e estar disposto também à negociação. Muitas vezes a gente não consegue tudo que é buscado, né? Mas só da gente ver a questão em pauta para ser discutida, a gente entende que há uma movimentação no sentido da gente melhorar cada dia mais. São essas movimentações que tornaram possíveis uma série de garantias, né? E até a gente trata como que isso é importante para melhorar a questão salarial, né? Melhorar a condição de vida, né? Então, muitas vezes, esses movimentos eles vão garantir direitos que ou estão sendo negados ou estão sendo bastante limitados. Obrigada, professora Viviane. Mais uma pergunta para você. A história da África é muito importante para nós, mas por que estudamos tão pouco esse tema na escola? A gente fala que em termos
legais, né, é recente, né, historicamente recente, a questão da obrigatoriedade do estudo de história da África, né, e África brasileira aí, no nosso currículo. Então, a gente tem aí, de 2003 para cá, uma lei que vai colocar essa obrigatoriedade. Mas a gente percebe também que há uma falha, né? Não só no que a gente faz na escola, mas uma falha inclusive na formação, né, de professores. A gente observa que há uma movimentação maior, né, historicamente falando, mais recente. Então, tudo aquilo que a gente às vezes não tem uma grande proximidade, né, a gente acaba evitando, vamos dizer assim. Então, hoje a gente precisa muito de um caminho de busca do conhecimento. Então, quanto mais se estuda, mais se conhece, maior a facilidade para tratar esse assunto, né, em sala de aula, para a gente poder aprender mais. Uma outra situação que a gente sempre associa é que a gente tem uma redução aí em documentação, né, em fontes que nos ajudam esse trabalho. Hoje a situação já está bem alterada, né? A gente tem aí muitos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? Mas se a gente olhar um passado aí, a gente tem muito, e é muito importante se tratando de África, né? A questão da tradição oral. Então, são histórias que passam muito pela tradição oral, mas em níveis de documentação a gente tinha muito registros eurocêntricos, né? Ou seja, a gente tinha aí registros da África a partir do olhar do europeu. Isso comprometia muito o estudo da história da África. É muito importante que a gente consiga analisar a África a partir da sua própria história, né? Da análise aí da sua própria história, e nesse sentido as fontes orais, elas vão ganhar aí um papel muito importante, mas hoje nós temos uma realidade em que há muito material disponível, há muitas formas, né, de se inteirar melhor para tratar do assunto. Então, é preciso também uma mudança de comportamento, né, para que as escolas vejam isso, para que vocês, alunos, tenham mais acesso. E essa mudança, mais uma vez eu repito, ela perpassa aí nessa questão da busca do conhecimento. Nós precisamos romper aí, né, com barreiras, aquela questão de evitar, tratar, eu não sei muito, então eu não vou falar sobre isso, né? Enquanto, na verdade, a gente tem que falar, eu não sei muito, então eu vou buscar saber mais sobre isso. É o que a gente espera. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é do Jacinto. Ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se a saída da Inglaterra da União Europeia foi por causa da Inglaterra ainda ser uma monarquia. O famoso Brexit, né? Não necessariamente. A gente não tem assim como fazer uma ligação direta entre o fato da Inglaterra ainda ser uma monarquia, ter sido um motivador ou um dos motivadores para a sua saída da União Europeia. A questão perpassa muito mais por aspectos práticos, a questão da economia britânica, da saúde financeira da Inglaterra, dela ser mais competitiva, que, por exemplo, aqueles PIGs, vocês vão se lembrar quando eu falei de Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Então, a questão se concentra muito mais no aspecto econômico, né? Para a Inglaterra, considerou-se ser mais interessante que ela gradativamente deixasse de fazer parte da União Europeia, o que não significa romper com os países membros da União Europeia. Ela deixa de fazer parte de um bloco, mas ela continua tendo relações diplomáticas, econômicas com esse bloco. Claro, reconfiguradas, né? Readaptadas à sua saída, né? Mas não tem muita relação, não tem relação direta entre estar ou não dentro de um bloco econômico da União Europeia e ainda ser uma monarquia. Até porque dentro da União Europeia a gente tem outras monarquias e nem por isso há outros movimentos de saída de outros países. Entendido, né, Jacinto? Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é para a história. Quais as principais contribuições dos povos africanos para a nossa sociedade? A gente pode dizer que é uma parte constituinte do que nós somos, né? Então, é importante a gente considerar isso, né? Que o que nós somos hoje é um resultado importante da presença, né, dos africanos na nossa vida. Bom, desde que foram trazidos, a gente acaba tendo, né, um envolvimento mesmo, e a questão cultural é muito marcante para a gente tratar aí, né, seja na questão de rituais, seja na questão da alimentação, seja na questão do nosso vocabulário, né, nós percebemos que isso é muito marcante.
Até no dia da aula, quando a gente tratou, na verdade, de história da África, eu trouxe a imagem, né, de uma festa de congado, ou tem gente que chama de reinado, né? Então, eu trouxe da minha cidade mesmo, de Oliveira, porque é um lugar que é muito marcante. E como que isso está presente, né? A gente pode olhar o nosso estado, a gente olhar de maneira geral, como que isso faz parte. Aquele movimento ali, a gente tem aí uma vivência que se tornou algo natural na nossa vida. E isso é muito importante, né? Dizer que toda a influência que nós temos, elas constituíram o que nós somos hoje, né? Não há uma separação, né? O que a gente tem é uma incorporação mesmo, porque faz parte de nós. Então, toda essa experiência, né, que eles trazem, que eles trouxeram, né, na verdade, que está presente aqui com a gente, marca muito a nossa vida, seja aí no campo cultural, né, seja questão religiosa, né, seja aí nosso vocabulário, tudo isso é muito importante e engrandecedor para a nossa história. Excelente, professora Viviane. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas do Enem, que no próximo bloco contará com a participação do professor Marcos, de Sociologia, e do professor Romildo, de Filosofia. Agradeço a presença da professora Viviane, do professor Leonardo. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!